Vamos agora olhar para o mercado financeiro? Depois da abertura de investigação criminal contra o Fed e o presidente do Banco Central americano, o mercado reagiu. Vamos falar sobre isso com o Danilo Moliterno, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Bom dia, Carol, e a todos que acompanham o Novo Dia nessa manhã. Mercado reagindo não só à investigação em si, mas ao que disse Jerome Powell, num duro pronunciamento que reacendeu o debate sobre a independência do Fed. Ele fala em pressão para interferência política na instituição. E aí, Danilo, quando o presidente do Fed traz esse discurso, traz essa informação durante esse pronunciamento, evidentemente já trazíamos inclusive ontem aqui, o mercado iria reagir da seguinte forma: aqueles ativos considerados mais seguros iriam subir, é o caso do ouro, foi o que aconteceu, e o dólar cair. Lembrando o que dizem os procuradores lá dos Estados Unidos, de que essa é uma investigação para apurar os gastos com a reforma da sede do Banco Central dos Estados Unidos lá em Washington, e a Casa Branca negando essa tentativa de interferência. Esse tipo de ruído institucional, esse tipo de pressão com relação a uma instituição independente, autônoma, que é o Banco Central americano, o Fed, nunca cai bem entre os investidores. É claro que isso traz um grande risco, um grande temor, e a gente tem este temor se traduzindo nesse efeito negativo para a moeda americana. Talvez essa seja a principal amostra de que os investidores estão realmente preocupados com essa pressão que a Casa Branca, que o presidente norte-americano Donald Trump reforça neste momento com relação ao Banco Central americano. A gente teve ontem a moeda americana caindo de maneira relevante. Quando a gente compara o dólar com uma cesta de moedas que são consideradas seus pares, por exemplo, o euro, a gente vê uma queda de 0,37%. E aí tem basicamente duas leituras para a gente aprofundar essa queda. Uma primeira você já ressalta muito bem, Carol. Quando a gente tem esse tipo de risco institucional, a gente vê o investidor correndo para aqueles ativos que são mais seguros. Muitas vezes o próprio dólar e os títulos americanos são os mais seguros. Mas como quem está no olho do furacão é exatamente os Estados Unidos, a gente vê uma série de outros ativos se valorizando. E aí você menciona muito bem, a gente tem, por exemplo, o ouro e a prata subindo bastante, e não é de hoje. A gente vê já nesses últimos 12 meses ouro e prata num rally, e ontem a gente tem novamente esses dois ativos que são considerados bastante seguros, que têm o seu valor ali consolidado há séculos na história da humanidade, ganhando ainda mais valor. A gente teve ontem o ouro subindo quase 3% e a prata subindo quase 7%, numa amostra de que o investidor está preocupado sim com a situação da economia americana. Primeiro, com relação a riscos internos, por exemplo, esse ruído entre Trump e o Banco Central americano, mas também riscos externos. A gente vê os Estados Unidos envolvidos em uma série de questões geopolíticas na Venezuela, na Groenlândia, o que, é claro, assusta o investidor. E tem também uma segunda leitura em paralelo que a gente pode fazer, que é o investidor entendendo que essa pressão de Donald Trump pode ter resultado. E aí a gente tem um efeito do investidor adiantando a possibilidade de esse juro cair, e com o juro caindo, é claro, o investidor vai vender o dólar, vai vender os seus ativos americanos, que, é claro, vão render menos a partir do momento em que esse juro estiver mais baixo. Relembrando que tudo isso está no bojo dessa pressão contínua com relação ao Banco Central. A gente relembra que essa história da reforma no Fed não é nova. A gente teve em meados do ano passado aquele vídeo bastante constrangedor em que o presidente norte-americano, ao lado do presidente do Fed, Jerome Powell, tenta constranger ele, indica: olha, essa obra aqui que a gente está visitando, ela tem preço X, mas ela deveria antes ter tido um preço mais baixo. Aí Powell fica constrangido, indica que não sabia sobre aqueles dados, e ali a gente teve o começo dessa história que agora culmina com essa questão indo aos tribunais, essa ameaça judicial. E é claro que a tendência é de que a gente tem essa questão, essa história cada vez mais quente, porque a gente tem Trump num ano eleitoral, a gente tem eleições para o parlamento dos Estados Unidos nesse ano, e a tendência é de que ele pressione para que o juro caia e ele tenha a economia rodando melhor para ter os seus dividendos para colher na eleição. E do outro lado, a gente tem o presidente do Fed que nessa história, a gente conta agora e a Carol menciona, parece que não vai se render tão fácil. Reação do mercado, inclusive ex-presidentes do Fed também se pronunciaram, falando sobre essa pressão sem precedentes, Casa Branca negando essa tentativa de interferência. Fato é, o mercado está reagindo, dólar caiu e a gente, claro, vai acompanhando todas essas movimentações. Obrigada, Danilo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Deixa.